Vamos imaginar que você está diante de um paciente com osteoartrite e você acabou de fazer a avaliação e você está perdido com tantas informações que você coletou. Como que a gente pode estabelecer as prioridades em nosso plano de tratamento, incluindo o exercício terapêutico? Vou falar sobre isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia, é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Esse não é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre osteoartrite. Se você tiver interesse em saber mais sobre os fatores de risco, as regiões mais afetadas e quais são os pilares do tratamento dessa doença, eu vou deixar o link aqui para você acessar esses vídeos que já foram publicados. E eu já ressaltei aqui também que o exercício é um tratamento de primeira linha para a osteoartrite. Não existe tratamento para osteoartrite que não inclua algum tipo, pelo menos, de exercício terapêutico. A gente vai pensar principalmente em exercícios que aumentam a força muscular, o treino de força. Nós vamos pensar também em exercícios que aumentam a mobilidade dessas articulações que foram afetadas e também exercícios gerais para aumentar a aptidão aeróbia. E é muito importante também que a gente estabeleça uma estratégia a fim de buscar orientar esse paciente. Então, o primeiro pilar, o primeiro objetivo que você deve colocar no seu plano de tratamento é justamente orientar o seu paciente. E dentro desse primeiro item, pode ser interessante você explicar para o paciente sobre as características gerais da osteoartrite, falar sobre os fatores de risco e dar uma ênfase para aqueles nos quais o paciente tem com maior intensidade. Então, por exemplo, se ele tem sobrepeso ou obesidade, vai ser importante colocar essa informação para ele, que a perda de peso, né, por menor que seja, já vai gerar benefícios importantes para a funcionalidade. Já tem estudo importante que mostra que a perda de 5 quilos ou 5% do peso corporal já diminui em 90% a chance de queixas no joelho após 6 anos. Além disso, quando a gente fala de obesidade, a gente não está pensando só na sobrecarga que vai ser imposta àquelas articulações que recebem o peso corporal, mas também no estado pró-inflamatório no qual a obesidade impõe aquele organismo. Tanto é que as pessoas que têm obesidade também estão propensas a terem a osteoartrite nas mãos. Então, quando a gente pensa em orientar o paciente, a gente vai pensar também em estratégias de prevenção, ensinar para ele sobre os fatores de risco, as questões do estilo de vida dele que estão relacionadas direta ou indiretamente com a piora do quadro. Pode ser interessante também você criar um programa de exercícios domiciliares para esse paciente. Você pode pensar em exercícios mais simples, que não sejam muito demorados, a fim de reforçar aquelas condutas que você aplicou com ele e também minimizar os sintomas. O segundo objetivo que você deve colocar no seu plano de tratamento é amenizar os efeitos da rigidez articular. E para isso, nós temos os exercícios terapêuticos ativos, ou os exercícios de ADM ativa, como alguns autores também chamam, que são aqueles exercícios que trabalham a mobilidade geral sem impor uma resistência adicional. Então, você vai pedir para o paciente fazer movimentos dentro de toda a amplitude que ele apresentar, dentro de um contexto que tenha um volume e uma intensidade adequados. E para melhorar a rigidez, nós também podemos pensar na terapia manual, nos exercícios de mobilização, que vão ajudar a lubrificar essa superfície articular e melhorar o contato entre essas superfícies. Terceiro objetivo, mas não menos importante, diminuir a dor. A dor é uma das queixas principais do paciente com osteoartrite. Ele pode ter uma dor intermitente, isso é mais comum nas fases iniciais, ou uma dor constante, uma dor que não cessa. E essa dor pode ser decorrente da sobrecarga mecânica e também do processo inflamatório que está acontecendo ali na superfície articular. Nesse caso, a gente pode pensar em condutas como a prescrição de órteses. Sim, as talas podem ser interessantes em alguns casos para os pacientes com osteoartrite, pensando até em promover um melhor alinhamento daquela articulação. Mas o uso da órtese deve estar acompanhado da prescrição
de exercícios de estabilização e de fortalecimento daquela região adjacente. Mas lembrando que esse paciente está com dor, então a gente deve fazer atividades intermitentes, alternar períodos de atividade com períodos de repouso. Pode ser que nas fases com dores mais intensas, o período de repouso tenha que ser maior do que o período de atividade. É importante a gente aplicar essa alternância de repouso com atividade com proporções adequadas de acordo com a intensidade da dor e o desconforto que esse paciente está apresentando. Quarto objetivo, aumentar a amplitude de movimento das articulações acometidas pela osteoartrite. Para aumentar a amplitude de movimento, o melhor exercício terapêutico que existe é o alongamento. O alongamento pode ser feito tanto de forma passiva quanto de forma ativa. Lembrando que o alongamento ativo oferece mais benefícios do que o passivo. Então, no ativo, a gente tem uma prevenção de atrofia, a gente ativa mais intensamente a circulação daquela região. E eu tenho vídeo aqui no canal também explicando sobre as técnicas de inibição ativa que você pode aplicar nesse paciente com osteoartrite também. Quinto objetivo, melhorar o controle neuromuscular, a força e a resistência muscular. O que geralmente é mais interessante, mais indicado para o paciente com osteoartrite é você trabalhar com intensidade baixa e muitas repetições, ou seja, um volume relativamente alto com uma intensidade mais baixa, que é a característica dos exercícios para melhorar a resistência muscular à fadiga. Esse tipo de exercício gera menos estresse ao sistema musculoesquelético se comparado ao treinamento de força, que tem pouco volume e alta intensidade. Lembrando que a gente tem que respeitar os intervalos, né? Sempre monitorar esse paciente para verificar a tolerância dele diante desses estresses que o exercício impõe. O sexto objetivo, melhorar o equilíbrio, principalmente quando a gente fala de osteoartrite de joelho, de quadril, né, de membros inferiores de uma maneira geral, esse paciente com muita frequência apresenta déficit de equilíbrio. Nesse caso, a gente vai pensar principalmente, especialmente no treinamento sensório-motor, em exercícios que buscam aprimorar o equilíbrio desse paciente. E também aqui é importante uma ressalva: comece pelo começo, não vá já direto para a prancha de equilíbrio, para o Dynadisc ou para um jump, né, para condições um pouco mais avançadas, principalmente, especialmente se esse paciente ainda tem dor. Então, a gente pode começar com aqueles exercícios na superfície estável, com os olhos abertos e gradualmente ir evoluindo. Eu vou deixar um link aqui também para vocês, porque eu tenho um e-book que eu escrevi com um conteúdo vasto e muito atualizado sobre treinamento sensório-motor. Ele vai lhe ajudar muito na prescrição de exercícios de equilíbrio para esses pacientes com osteoartrite. E o sétimo e último objetivo aqui, na lista dos elementos principais que a gente deve pensar ao tratar esse paciente com osteoartrite, é melhorar o condicionamento físico. Aqui a gente está pensando numa aptidão geral desse paciente, porque também é muito comum esse paciente falar para nós que ele perde o fôlego com muita facilidade, né? Com mínimos esforços, ele já se sente cansado. Pensando nesse objetivo, os exercícios aeróbios são muito interessantes, sempre respeitando aquelas regras que eu já falei, né? De monitorar constantemente, colocar pausas, ter uma consideração especial quando esse paciente está com dor, mas impor exercícios com um impacto relativamente pequeno. A gente tem hoje, até pela ciência, recomendação de corrida para pacientes com osteoartrite. Mas a gente precisa ter o bom senso de colocar essas atividades de maior impacto no momento certo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que ele lhe ajude a pensar em estratégias adequadas para o tratamento não farmacológico da osteoartrite. Já se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso grupo. Um grande abraço e até a próxima!